novo, filha. Assim posso te olhar. Desde o meu tempo, uma sala de intimidade para te buscar. Você está pronto pra Meus irmãos, aceitem a paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais uma live. Vamos falar um pouco da palavra do Senhor Jesus. Aos irmãos que já estão presentes, aceitem todos a paz do Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, vocês que estão entrando na live, por gentileza, compartilhe para que mais pessoas entrem com a gente, amém? Para ouvir a palavra. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida esta noite. Amém? Quem puder, compartilhe a live, por gentileza, para que mais pessoas possam ver e ouvir a voz do Senhor esta noite, amém? Glória. Aleluia. Aleluia. Amém, irmãos. Amém? Enquanto os irmãos se aproxeguem, vamos começar a falar da palavra de Deus. Vamos começar a ministrar a palavra, amém? Cadê o povo desta noite? O povo está tudo sumindo. Aleluia. Glória. Compartilhe a live, irmãos, por favor. Amém. Eu tenho certeza que mais pessoas precisam ouvir uma palavra de Deus esta noite. Muitas pessoas estão em casa, fazendo nada. E só precisam de uma oportunidade para ouvir uma palavra de Deus. Amém? Só precisam de uma oportunidade para ouvir Jesus falar aos seus corações. Amém? E eu tenho certeza que Deus vai falar aos corações de muitas pessoas aqui nesta noite. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, vamos ler um texto bíblico esta noite. No Evangelho de Jesus, escrito pelo Dr. Lucas. Amém, irmãos? Lucas, capítulo de número 15. E o versículo é o de número 11. Lucas, capítulo de número 15.
versículo de número 11. Essa é a palavra que vamos compartilhar esta noite. Não falava mais, minha alma só gritava, não havia nada assim. Lucas 15, versículo 11. Quando meu Jesus tocou em minha vida, colocou o remédio na minha ferida, que doía tanto, agora não dói Glória a Deus. mais. Uma nova história começou em mim. Aleluia. Daquela dor só me restou a Amém, amém. cicatriz. Cadê o povo do Senhor esta noite para adorar com a gente? Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, se o som, o áudio estiver bom, tanto da minha voz quanto do hino que está tocando, amém? Os irmãos me avise. Amém? Bom, vamos lá? Lucas capítulo 15, versículo de número 11. Diz assim o texto bíblico. Deixa eu consertar aqui a câmera. Aí. E disse um certo homem, dois pontos. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. Aleluia. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava. E tornando em si, disse: Quanto dos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou ao seu pescoço, e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e pondo-lhes um anel na mão e sandália nos pés, trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Amém? Irmãos, esse texto bíblico é um texto muito interessante, é um texto muito
tocante, é um texto extraordinário dentro da Bíblia Sagrada. Entre as parábolas contadas por Jesus, essa parábola é a parábola que mais mexe com o meu coração. É a parábola que mais chama a minha atenção. É a parábola do filho pródigo. Jesus Cristo, irmãos, neste dia aqui, Jesus Cristo, ele reuniu com seus discípulos e alguns que estavam ao seu redor, e ele vai contar uma seção de 3 parábolas, de 3 histórias, para quem estava ao seu redor lhe escutando aquele dia. Observe que parábolas para algumas pessoas eram nada mais nada menos que histórias que Jesus arrumava naquela hora para pregar para as pessoas e com aquela história conseguir convencer o coração daquelas pessoas. Mas a verdade sobre parábolas é que as parábolas são histórias, ou eram histórias, que tinha acontecido há muito tempo. E segundo alguns sábios afirmam que pela janela essas parábolas entraram dentro de Jerusalém, entraram dentro dos judeus e conseguiram achar um espaço nos ensinos, conseguiu achar espaço no meio dos ensinamentos que os escribas, que os fariseus e que os pais contavam para os seus filhos como forma de aprendizado e como forma de discipular os seus filhos. Então, quando Jesus contava as parábolas, ele não estava inventando uma história. Ele estava contando uma história que já tinha acontecido há muito tempo. Jesus Cristo vai iniciar o seu conjunto de 3 parábolas falando da ovelha que se perdeu. Ele começa narrando a história dizendo que um pastor tinha 100 ovelhas e um dia ele decide contar. Um dia que ele sai com as 100 ovelhas, antes de voltar ele decidiu contar as ovelhas. Olha que interessante. E ao contar as ovelhas, isso é bíblico, ele percebe que estava faltando uma única ovelha. Ele tinha 100 ovelhas e acabou de perder uma ovelha. Automaticamente ou de repente, a Bíblia diz que esse pastor, ele pega as ovelhas e leva para o deserto. A Bíblia diz que ele deixa as 99 no deserto e sai desesperadamente à procura daquela ovelha que havia se perdido. Daquela ovelha que se perdeu no caminho. Daquela ovelha que esqueceu a trajetória, mudou de trajetória. Aí a Bíblia diz que ele corre atrás dessa ovelha, ele procura esta ovelha. E a Bíblia diz que quando ele acha esta ovelha, ele vai ter uma atitude assustadora dentro dessa história. Porque a história nos narra que a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai quebrar os pés da ovelha. Quando o pastor acha a ovelha, ele quebra os pés da ovelha. E aí a história diz que ele pega uma atadura, joga sobre os pés da ovelha com azeite para curar, pega a ovelha nos seus ombros e traz de volta para o aprisco. Então é aqui que se cumpre o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Salmo 23, irmãos, na realidade, é um salmo escrito por Davi. Davi escreve aquele salmo com 12 anos de idade. Ele vai pegar a sua experiência
e vai escrever uma canção para Deus. Observe que no Salmo de Davi, Davi não está, no Salmo 23, Davi não está narrando o trono. Davi não está contando sobre as suas riquezas. Davi não está falando sobre as guerras vencidas, porque Davi ainda nem era rei. Davi estava simplesmente contando a sua experiência, aquilo que ele sabia. Aquilo que ele sabia. E qual eram os costumes dos pastores naquela época? Quando você pega Salmo 23, eu não quero fugir do contexto bíblico, mas falando do contexto bíblico, quando você pega o Salmo 23 e você moe o Salmo 23 para extrair alguma coisa, como se fosse uma cana, quem já moeu cana sabe do que eu estou falando, que você espreme até sair o último caldo. Então se você pegar o Salmo 23 e moer o Salmo 23, você vai ver que ali há um segredo terrível de Davi com Deus. Não é à toa que o Salmo 23 é um dos salmos mais famosos da Bíblia Sagrada e já se tornou até uma oração domiciliar. Quando Davi começa a narrar a sua história, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele estava contando o que ele fazia com as suas ovelhas. O que é que acontecia com as suas ovelhas? Observe que no Salmo 23, Salmo 23. Vê se o áudio da música está saindo alto. Está saindo alto ou está normal? Então, irmãos, observe que o Salmo 23, Davi começa a narrar assim, ó. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deita-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Então ele está narrando o que ele fazia com as suas ovelhas. Quando ele levava as suas ovelhas para o pasto, ele não levava as suas ovelhas para um pasto seco. Ele não levava as suas ovelhas para um pasto que não havia nada para as ovelhas comer. Ele não levava a sua ovelha para uma manga que não tinha nada para se alimentar. Ele levava onde tinha um pasto verde. Ali a ovelha se alimentava. Ali a ovelha saciava sua fome. E depois Davi pegava as ovelhas e levava para águas tranquilas. Águas que não eram agitadas. Águas que não eram muito movimentadas. Então Davi está narrando a sua história. E observe que no Salmo 23 e o versículo de número 5... Davi diz assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Agora, por que unges a minha cabeça com óleo? Qual é o sentido da ovelha com óleo? Sabe o que acontecia? Estude sobre a história do pastor e da ovelha. Antes do pastor tirar a ovelha do aprisco e levar para a manga, levar para andar, levar para a pastagem, o pastor colocava na sua frente um balde de óleo puro, e colocava as ovelhas cada uma em fileiras. E quando a ovelha passava, Davi metia a mão no balde de óleo e melava a cabeça da ovelha com óleo. Tá entendendo? Isso ele fazia de uma em uma. Os irmãos estão me entendendo? Pra que esse ato? Por causa das muitas pragas que havia no deserto. A história nos narra que o deserto era cheio de pragas. Essas pragas do deserto, elas costumavam atingir as ovelhas nos olhos, nos ouvidos, nas narinas, nos lábios, enfim, na testa, em toda parte da cabeça. Essas pragas atingiam as ovelhas. Se a praga chegasse até a ovelha e sentisse o cheiro do óleo, o óleo servia como veneno para as pragas não se aproximavam.
se a praga chegasse até a ovelha e a ovelha não tivesse com óleo a sua cabeça ungida, a sua cabeça protegida com óleo, então as pragas atingiam a ovelha e a ovelha ficava dispersa. A ovelha saía à deriva pelo meio do deserto. E em alguns casos nunca mais se achava a ovelha. Então Davi fazia esse ato com as ovelhas e protegia a sua ovelha. Há quem diga que o pastor da parábola que Jesus está contando deu banho em todas as suas 99 ovelhas e se esqueceu de uma. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso não é a Bíblia que está dizendo, mas há quem diga. Está entendendo o mistério? E então essa ovelha foi atingida. Essa ovelha foi atingida pelas pragas do deserto e ela ficou à deriva no deserto. Quando ela fica à deriva no deserto, observe que o pastor não tem uma única ovelha. O pastor tem 100 ovelhas para cuidar. Então automaticamente o pastor se distrai com uma que está tentando fugir, enquanto a de lá sai à deriva. Só que o mais interessante da história é que o pastor percebe que estava faltando uma ovelha. O pastor percebe que faltou uma ovelha no rebanho. O pastor conhece uma por uma e percebe que tem uma faltando. Está faltando uma ovelha no meu rebanho. Aí ele conta e eu começo a imaginar ele contando as ovelhas. Aí quem sabe ele se perde, pensa que se perde na conta e conta novamente. E aí quando ele percebe que estava de fato faltando a ovelha, ele deixou as ovelhas no deserto. Porque por mais incrível que pareça, a ovelha estava protegida no deserto. Por mais inacreditável que seja, a ovelha estava protegida no deserto. Porque se ela tivesse no aprisco, ela corria o risco de ser atingida por lobos, por leões, por pragas, por feras. E no deserto ela estava protegida das pragas, porque no aprisco o pastor não estava. No deserto ela estava protegida, mas no aprisco ela não estava protegida. Tá entendendo o mistério? Tem pessoas achando que no deserto está desprotegido. Tem pessoas achando que no seu deserto ela está desprotegida, ela pode morrer, ela não vai aguentar. Mas Deus está dizendo, é no seu deserto que você está protegido. Porque quando você passa pelo deserto, você adquire experiência. Você sabe esperar. Você sabe ter calma, paciência. O pastor poderia levá-las para o aprisco e deixá-las lá trancadas. Mas o pastor deixa no deserto. Aprenda que no deserto você nunca estará desprotegido, porque a sua vida está ungida, a sua cabeça está ungida. E eu quero pegar uma frase aqui esta noite e dizer que se a sua cabeça está ungida, a sua vida está protegida em nome do Senhor Jesus. Ele foi, encontrou a ovelha perdida, voltou, pegou as ovelhas do deserto, levou para o aprisco, e se você ler o texto mais embaixo, você vai ver que ele celebra uma festa pela ovelha que se achou. Aí Jesus decide contar outra parábola. Jesus decide narrar outra parábola. Jesus disse, o qual a mulher que tendo 10 dracmas, e se perder uma única dracma, ela não varre a casa todinha até achar essa dracma. E quando ela achar, ela convoca as amigas para fazer uma festa. Observe que parábola impressionante dentro da Bíblia Sagrada. Qual a mulher que tendo 10, perde uma, não procura a casa toda até achar? Conta-se.
entre os judeus havia uma lei. Entre os judeus havia uma lei. E até hoje perdura essa lei entre os judeus. Se um homem de uma tribo quer se casar com uma mulher de outra tribo, ele tem que ir até a tribo dessa moça, pedir o pai, a família dessa moça em casamento. Se o pai conceder a mão da filha, então esse homem tem que entregar um colar com 10 dracmas para essa moça. Entregando o colar, essa moça não poderia deixar perder uma única dracma, porque ali estava a honra. E aí tem só os mais entendidos para explicar essa questão das dracmas. Uns falam que era o orgulho, outros falam que era o amor, outros falam, enfim, todo mundo. Mas eu não quero entrar nesse assunto. A dracma era a honra daquela mulher. A dracma era o respeito daquela mulher. Então o jovem ia para sua tribo. Se ele fosse para sua tribo, quando ele fosse para a sua tribo, ele só poderia voltar à tribo da mulher quando fosse para casar e levá-la para sua casa. Então ele está na sua tenda, na sua tribo, preparando a casa, preparando os móveis, preparando os bens para buscar a moça e trazer de volta para sua casa. Ele só poderia voltar para pegar a mulher, casar e levar para sua casa. Lembrando que a festa só poderia ser comemorada na tribo da mulher. Aí sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que a mulher perdeu a dracma e eu começo a imaginar que, quem sabe, distraída, ela perde uma única dracma do colar. Quando ela perde essa única dracma do colar, meu amigo John Trovão, um homem de Deus, grande pregador, Deus abençoe a sua vida, meu querido. Obrigado pela honra de estar em nossa live. Então, irmãos, quando ela perde a dracma, observe, pode ler no capítulo 15, que ela busca diligentemente. Vamos ler o texto. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa busca com diligência, ou seja, constantemente, sem desistir, com persistência pela dracma perdida. Sabe por que ela procura desesperadamente? Porque se o rapaz voltasse, ele ia observar o colar. Se o colar tivesse faltando uma única dracma, ele não se casaria com a mulher, porque dava-se a entender que ela saiu nas falcatinas e acabou perdendo a dracma. Então essa mulher era considerada como prostituta, desonrada, e andava com o véu da mulher que foi desonrada. Então ninguém encostava nela, ninguém pegava nas mãos daquela mulher, porque ela era suja, imunda, e pelos costumes dos judeus, essa mulher teria que ser apredejada em praça pública. Você lembra daquela mulher que Jesus Cristo estava no templo? Aí a Bíblia diz que Jesus Cristo está no templo lotado, e os escribas e fariseus vieram trazendo uma mulher que tinha sido apanhada em um ato de adultério. E a história diz que a lei de Moisés para aquela mulher era que aquela mulher tinha que ser apedrejada. A mesma coisa acontecia com essa mulher. Então ela se desespera. Quando ela acha a dracma perdida, a Bíblia diz que ela se alegra tanto, ela fica tão feliz, que ela dá uma festa em sua casa. E ela convoca as amigas. Ela convoca as amigas. Agora, que amiga? Olha o mistério. Olha que algo interessante. Que amiga essa mulher convidou? Observe que eu comecei falando sobre filho pródigo. Comecei falando sobre ovelhas. Olha onde nós já estamos. Esse negócio aqui é muito interessante. Ela convoca as amigas. Na realidade, a parábola das 10 virgens não são 10 virgens.
Não são 10 virgens, são 11 virgens. 11 virgens. Aí quando ela convoca as amigas, a Bíblia diz que as 10 virgens, amigas daquela noiva, elas são convidadas para o casamento. Aí você sabe o que aconteceu? 5 eram loucas e 5 eram prudentes. As prudentes encheram as suas vasilhas e levaram a reserva. As loucas encheram as suas lamparinas e não levaram reserva. Foram para a festa da mulher que tinha achado a dracma. Comemoraram a noite toda e elas estavam esperando pelo noivo, porque vale citar isso aqui, o noivo não dava dia, o noivo não dava hora, o noivo não dava data, nem ano. Ele chegava de surpresa, ele vinha de surpresa, era de surpresa que ele chegava. Aí então aquelas mulheres festejaram, aquelas mulheres se alegraram, aquelas mulheres comemoraram a felicidade daquela mulher que estava um triz de ser desonrada e achou a sua honra. Então não seria mais apedrejada, não seria mais desonrada, não andaria com um véu da desonra por dentro da cidade e nem andaria se escondendo, porque não correria mais o risco de ser apedrejada. Aí você sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que por tardar o esposo, todas tosquenejaram, todas dormiram, todas adormeceram. Sabe o que aconteceu? As prudentes, quando foram dormir, as prudentes, quando foram tomadas pelo sono, elas apagaram a sua lâmpada. Elas guardaram a reserva, elas não desperdiçaram. Ei, tem momentos na nossa vida, e perdoe se eu estiver errado, peço que alguém me corrija, mas há momentos na nossa vida que é necessário, pelo amor de Deus, não se escandalize com o que eu vou falar, é necessário guardar a lamparina. Porque não adianta bancar o santarrão dentro da igreja. Não adianta querer ser o super-homem dentro da igreja. Há momentos que nós temos que recuar, nos prostrar diante de Deus e guardar um pouco do nosso azeite. Tá entendendo? Porque a necessidade de buscar o Todo-Poderoso é extrema, é árdua. Então entenda que nem sempre na vida cristã vai ser esbanjar azeite, vai ser esbanjar unção. Isso é bíblico, eu tenho base bíblica do que eu estou falando. Eu tenho base bíblica. Lembra do profeta Elias? Olha que negócio interessante. Lembra do profeta Elias? Ele não era o esbanjador de azeite? Segundo as minhas palavras, não vai chover durante 3 anos e meio. Não choveu. Desça fogo do céu e consuma tu e os teus 50. Desceu ou não desceu? O homem desafiou os 850 profetas de Baal e de Azera. Deus desceu como fogo, lambeu a água, comeu o holocausto e o nome do Senhor foi glorificado. Aí você sabe qual foi o momento que Elias decidiu guardar o azeite? Quando Jezabel lhe ameaça. Quando Jezabel lhe ameaçou, ele guardou o seu azeite e fugiu para o deserto. E a intenção dele não era ir para o deserto. Olha que interessante, o propósito de Elias não era descer para o deserto. O propósito de Elias era chegar até Horebe. Horebe quer se dizer monte de Deus. O propósito dele não era ir para o deserto. O propósito dele era passar pelo deserto e chegar até Deus. Sabe o que Deus está dizendo aqui? No seu deserto, se você guardar o azeite, você tem um propósito íntimo comigo, você vai chegar até a mim. Quando ele guarda o azeite, foge de Jezabel, deita debaixo do zimbro. E outro detalhe importante é que zimbro não nasce no deserto, mas nasceu nesse dia.
Era uma árvore alta, de aproximadamente 2 ou 3 metros de altura, se não me falha a memória, que só dava em lugares áridos, lugares frescos. Mas nesse dia ele nasceu em um sol escaldante, a ponto de Elias deitar debaixo e conseguir dormir. Olha que negócio interessante. Era no deserto, era um calor terrível. Quem deita em areia de deserto, pelo amor de Deus? Mas o pé de zimbro nasceu no deserto. Elias deitou debaixo, porque a minha Bíblia, a sua Bíblia, diz que o anjo desce, deixa pão e água e volta. Aí a Bíblia diz que ele come e bebe e vai dormir. E desejava em seu ânimo a morte, com medo de Jezabel. Mais tarde o anjo desperta de novo, ele estava dormindo. Observe que do período em que o anjo desce pela primeira vez ao período que o anjo desce a segunda vez, há um espaço de tempo, há algumas horas. E nesse espaço de tempo, nessas horas, ele estava dormindo na areia do deserto. Então entenda-se que até no deserto Deus manda providências para a sua vida. Até no deserto Deus manda providências para a sua casa. Até no deserto Deus faz nascer pé de zimbro. Até no deserto Deus faz nascer pé de zimbro. Então há momentos na nossa vida, irmãos, que temos que guardar um pouco do azeite, segurar e nos jogarmos diante do altar de Deus. As prudentes apagam as lâmpadas e as loucas deixam as lâmpadas acesas. Aí você sabe o que aconteceu? Meia-noite alguém saiu correndo no meio do arraial, sair ao encontro do noivo. Perdão, irmãos. Quando aquela pessoa começa a anunciar no arraial que o noivo estava chegando, o que aconteceu? A noiva e as 5 prudentes levantaram, acenderam as suas lâmpadas e foram ao encontro do esposo. As 5 loucas, quando foram ligar as suas lâmpadas, perceberam que não tinha mais azeite. Olha que negócio interessante. Não tinha mais azeite. E pode ler o texto para você ver se não está assim. As prudentes levaram azeite consigo e em suas lamparinas. Ou seja, levaram nas lamparinas e levaram a reserva. Observe que crente sempre tem que ter um pouco de reserva de Deus na vida. Sempre tem que ter aquela reserva no trabalho. Sempre tem que ter aquela reserva no meio da rua. Amém? Porque crente que é crente de verdade sempre quer ter experiência com Deus. Deus sempre decide fazer umas experiências que não dá para entender. Só acontece se você não estiver preparado, você perde a batalha. E resumindo a história, ela achou a sua dracma, encontrou com o seu noivo, as loucas foram, encheram as suas vasilhas que transbordaram, mas não puderam entrar, porque já era tarde demais. Então, a noiva casou-se com o noivo e o nome do Senhor Jesus foi glorificado nesta parábola. Só que a última parábola que Jesus conta, que é o texto que nós lemos, observe que eu estou há quase meia hora fazendo esse arrudeio todo só para te contar isso. A última parábola que Jesus conta, ele vai contar a história de um pai fazendeiro, um pai rico, que tinha 2 filhos. Um deles foi até o pai e disse: pai, dai a minha parte da fazenda. O pai não discute. A Bíblia diz que o pai dividiu entre os filhos os seus bens. E no outro, alguns dias depois, a história diz que o menino pegou os seus bens, pegou o seu dinheiro, pegou a sua herança e saiu de dentro de casa. Ele sai de dentro de casa. Quando ele sai de dentro de casa, observe que quando ele sai de dentro de casa,
começa dentro daquele lar, dentro daquela casa, dentro daquela fazenda. Algo que eu sei que acontece com todos os pais, todas as mães. Acontece com todo mundo. O menino sai e vai para uma terra bem distante, ou seja, ele queria sair debaixo das asas do seu pai, da proteção do seu pai. Ele vai para uma terra bem distante. E sem sabedoria, sem maturidade, a Bíblia diz que ele começa a gastar os seus bens. Ele começa a gastar a sua fazenda, a sua riqueza. Ele começa a gastar aquilo que o seu pai lhe deu. Os amigos que se aproximavam daquele homem era só para arrancar dele o que ele tinha. Os amigos que se aproximavam daquele jovem eram só para lhe levar para caminhos errados. Era para gastar os seus bens. A primeira coisa que acontece com o jovem quando ele entra na cidade, quem sabe com um carro bom, um carro bonito. Eu não sei se existia carro, mas quem sabe o melhor animal daquela época. Roupas importadas, sapatos egípcios, quem sabe. As pessoas já começavam a admirar aquele menino. Aquele menino teve muitas amizades. Aquele menino teve muitos amigos. Eu começo a imaginar que quando dava o horário de meio-dia, ele escolhia a casa para almoçar, porque todo mundo queria ele na sua casa. Eu começo a imaginar que quando ia dando umas 3 horas da tarde, o seu celular começavam a chegar muitas mensagens de amigos lhe convidando para ir para uma festa, para ir para uma balada, para ir curtir. Eu começo a imaginar os amigos chamando ele para gastar. Aquele menino, quem sabe, comprou muitas casas boas naquela cidade. Aquele menino, quem sabe, teve muitas namoradas naquela cidade. Ele desfrutou do bom e do melhor. Só que a minha Bíblia e a sua Bíblia diz que houve uma fome naquela cidade. Houve uma seca naquela cidade. A Bíblia não diz quanto tempo durou essa seca. A Bíblia não diz quanto tempo durou de escassez. Mas pelo que diz o texto, eu imagino que foram muitos dias de fome, muitos dias de praga, muitos dias de sofrimento, porque o menino era um menino rico. E a Bíblia diz que de uma hora para outra ele não tem mais nada. De uma hora para outra, ele teve que se ver vendendo as suas casas. De uma hora para outra ele viu ter que vender os seus animais. De uma hora para outra ele teve que se ver desfazendo dos seus bens. De uma hora para outra o seu telefone toca e ele teve que recusar a chamada porque não tinha mais dinheiro. De uma hora para outra ele vê os seus amigos chamando para um churrasco e ele não pôde ir porque estava sem dinheiro. E no cabo de 3 dias, 4 dias, 5 dias, ele não recebeu mais nenhuma ligação. Seus amigos te abandonaram. Os seus amigos de festa não estavam mais com ele. Aquele menino teve que vender o seu teto, a sua única casa. E agora estava para lá na rua. E eu começo a imaginar ele ligando para todos os amigos. Ele indo na casa de todos os amigos. E nenhum deu a mão, nenhum ajudou aquele homem, aquele jovem.
Aquele jovem sentiu fome. E nenhum dos amigos matou a fome dele. Aquele jovem sentiu sede. Mas nenhum dos amigos matou a sede dele. Aquele jovem necessitou de um banho. Mas ninguém abriu as portas da sua casa e deu para dar para ele tomar banho. A ponto da minha Bíblia, a sua Bíblia dizer que ele foi até uma fazenda daquela região e pediu um trabalho. E eu começo a imaginar que o fazendeiro reconheceu aquele jovem e colocou ele no pior serviço da sua fazenda. Colocou ele para fazer o pior trabalho da sua fazenda. A Bíblia diz que ele teve que apacentar os porcos. Ele teve que cuidar dos porcos. Agora, quer saber a junção entre porcos e Jerusalém e Israel e o povo judeu? A história diz que porcos entrar dentro de Israel era maldição. Porque a Bíblia diz que quando o general Pompeu ele assumiu, ele toma o reinado de Israel, ele faz um pacto de não haver mais porcos dentro daquela cidade, de não haver mais porcos dentro daquela nação. E isso era um pacto entre ele e Deus, que segundo a história perdurou por muito tempo, perdurou por longos períodos. E até hoje, se você ir em Israel, você sabe, ou se você pesquisar, você vai ver que o povo judeu não come carne de porcos, porque é amaldiçoado dentro de Israel. Então Deus, o menino saiu da bênção, que era a casa de seu pai, e entrou na maldição daquela nação, que era os porcos. E sabe qual foi o período em que a maldição dos porcos foram quebradas? No período em que Jesus sai da Galileia, atravessa o lago de Genezaré, vai até Gadara, liberta um jovem que tinha legiões de demônios, e a Bíblia diz que os demônios saem do jovem e entram nos porcos, e a Bíblia diz que uma manada de porcos, quase 3.000 porcos, se precipitaram em despenhadeiro e morreram nas águas. Acabou os porcos dentro de Israel. A Bíblia diz que ele, apacentando os porcos, ele desejava comer da lavagem, em outras linguagens, que os porcos comiam, mas nem isso alguém lhe dava, nem isso alguém lhe estendia a mão, ninguém lhe oferecia. E a Bíblia diz que aquele jovem, em um certo dia, com fome, ele cai em si e se lembra da casa do seu pai. Quantos jornaleiros, quantos empregados do meu pai têm casa, cama limpa, roupa limpa, lavada, e eu que sou filho, sou herdeiro da bênção, estou na maldição. Tem pessoas que saem da bênção e entram na maldição com seus próprios pés. Tem pessoas que a família inteira serve ao Senhor e ele não abraça a bênção de Deus para a sua vida. Tem famílias que o pai, a mãe, serve ao Senhor, os tios, enfim, nasceu em bênção evangélico, mas está vivendo na maldição. A vida não prospera. A vida monetária, a vida financeira, a vida conjugal não prospera porque está em uma maldição. O menino estava na bênção. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é bíblico.
O menino estava na bênção, o menino comia do bom e do melhor, o menino dominava, o menino mandava. Saiu da casa do pai rico e agora estava apacentando porcos. Estavam vivendo na maldição. Deus está dizendo para alguém aqui esta noite. Está na hora de tomar um jeito na vida. Está na hora de tomar uma posição na sua vida. Chega de sofrimento, chega de lágrimas. É planos que você planeja e não dá certo. É projetos que você faz e não dá certo. Você planejou 2017, 2018, 2019. Está planejando ainda em 2020 e nunca conseguiu o projeto, nunca alcançou o projeto de Deus na sua vida. Ou seu projeto na sua vida. Porque você está vivendo em uma maldição. Tantos relacionamentos frustrados. Tantos relacionamentos indo de água abaixo. Porque você está vivendo em uma maldição. E Deus está dizendo aqui esta noite. Quem sabe você não é o filho pródigo? Quem sabe você não é o verdadeiro filho pródigo esta noite? E precisa voltar para casa. E precisa voltar para casa. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Ei, você tem a oportunidade de quebrar esta maldição na sua vida. Você tem a oportunidade de se livrar dessa maldição. Só falta uma atitude sua. Aí você sabe o que aconteceu? O menino disse: levantar-me-ei. Ó, decisão. Levantar-me-ei. E vou ter com meu pai. E sabe o que eu vou fazer? Eu não vou chegar e mandar porque eu sou filho. Não. Eu vou me humilhar. Pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno mais de ser chamado seu filho. Eu reconheço que eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas faça de mim como um dos seus empregados. Faça de mim como um destes servos. Faça como o menor servo da sua casa. Faça de mim. Porque eu sei que se eu for escravo na sua casa, porque servo no original é escravo. Se eu for um escravo na sua casa, eu vou ter cama limpa, banho, roupa lavada e terei minha barriga cheia. Serei alimentado. Então eu prefiro ser escravo de pai. Escravo do meu pai, servo do meu pai. Do que viver na maldição de Satanás para minha vida. Só que para este jovem chegar até a casa do seu pai, ele teve que passar por pelo menos 3 processos, 4 processos. O primeiro processo que esse jovem teve que enfrentar é o processo do reconhecimento. Porque nem todo mundo quer reconhecer o seu erro. Nem todo mundo quer reconhecer a sua falha. Tem pessoas que morrem na falha, mas não reconhecem. E por incrível que pareça, por mais arrogante que fosse aquele jovem, ele reconheceu. Ele disse: eu pequei. Eu pequei. Pequei contra o céu e pequei perante o meu pai. Pequei 2 vezes, contra o céu e perante meu pai. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Então o primeiro processo que aquele jovem enfrenta é o processo do reconhecimento. Existem coisas na nossa vida que nós temos que reconhecer. Nós temos que nos humilhar para alcançar a bênção de Deus na nossa vida. A segunda coisa que acontece naquele jovem, na vida daquele jovem, o primeiro e segundo processo da vida daquele jovem, é a atitude. Segundo processo que acontece na vida daquele jovem é a decisão. Ele tomou uma decisão. Ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Eu errei, mas ele é o meu pai. O terceiro processo é a atitude. Ele toma uma atitude.
Ele toma uma atitude, se levanta e vai ao encontro do seu pai. E o final dessa história é a mais emocionante, a mais impressionante. Ele se levanta com fome, fétido, rasgado, sujo. Quem sabe caindo de fraqueza. A terra era longínqua. Eu não sei, a Bíblia não narra quantos quilômetros. Mas se a Bíblia diz que era longínqua, vamos jogar 1000 quilômetros de distância. Ele caminha 1000 quilômetros de distância. Um exemplo. Fraco, com fome, sujo, mas ele caminha 1000 quilômetros. Se arrastando, sem forças para andar. Mas ele volta para a casa do Pai. Tem pessoas que estão tão distantes da presença de Deus, né? Tem pessoas que estão tão distantes dos caminhos do Senhor. Tem pessoas que estavam na porta, no centro da salvação, na porta, no caminho, um passo. E por besteira, não sei o que é que aconteceu, está a 1000 quilômetros de distância da presença do Senhor. No mundo espiritual. Não deixa que palavras, atitudes de outras pessoas te afastem do caminho do Senhor. Não deixe que atitudes errôneas de algumas pessoas dentro da igreja te afastem da presença do Senhor. Nos últimos dias, eu estou conversando com um número de pessoas que estão distanciadas por conta de atitudes de pastores, atitudes de outros irmãos. Mas não deixe as atitudes de outras pessoas te desviar do centro da vontade de Deus. Aquele jovem teve que voltar se arrastando, sem forças, quem sabe achando que ia morrer. E aí a Bíblia diz que depois de muito tempo, seu pai o avista de longe. Enquanto o jovem estava ansioso para chegar, na casa do seu pai, o seu pai estava sentado. Eu começo a imaginar, a mente de pregador é terrível. Eu não sei se você já imaginou, se já, comente aí, por favor. Eu começo a imaginar aquele senhor de idade, sentado em uma cadeira de balanço no passeio da sua casa, esperançoso, quem sabe com a moleta na mão, a bengala na mão, balançando a cadeira, olhando para a estrada. E dizendo, um dia eu vejo meu filho voltar. Um dia eu avisto meu filho naquela estrada. Ele vai voltar, eu sei que ele vai voltar. É assim que Jesus fica com você. É assim que Jesus fica com você. Jesus Cristo te espera. Jesus Cristo quer ter um encontro real contigo. Ele quer te abraçar. Ele quer apagar esse vazio do seu coração. Ele quer preencher este vazio do seu coração. Este vazio que você tem todas as noites no seu coração, no quarto da sua casa, que você chora, que você se desespera, você não sabe o que fazer. Quem sabe já pensou em tirar a própria vida. Esse vazio o álcool não preenche. As drogas não preenchem. As baladas não preenchem. Quem preenche esse vazio é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que preenche esse vazio. Cadê os amigos dele? Que no momento... Não. Os amigos que gastaram o dinheiro dele, que fizeram ele gastar. Cadê os amigos? Ninguém ajudou aquele jovem. Ninguém ajudou aquele jovem. Sabe quem foi que ajudou aquele jovem?
O pai, quem sabe com 80 anos de idade, cansado, fadigado da vida, andando de moleta. Esse é o meu pensamento. A Bíblia diz que quando o menino vinha se arrastando, encostando nas árvores, porque não aguentava mais andar, o pai deu um salto daquela cadeira, largou a bengala, largou a moleta e foi de encontro ao seu filho. Ei, não importa o que você fez, não importa o que você praticou, não importa os seus atos passados, Jesus Cristo te espera. Jesus Cristo te espera. Ele quer ter um encontro contigo. O quarto processo que o jovem teve que enfrentar. E eu digo que esse foi o pior processo da vida dele. Primeiro, reconhecimento. Segundo, decisão. Terceiro, atitude. E o quarto processo. O quarto processo, o pior de todos, o mais difícil de todos. Quarto processo. Ele teve que se humilhar. Você acha que é fácil se humilhar? Você acha que é fácil se humilhar para o seu pastor? Você acha que é fácil se humilhar para uma pessoa quando aquela pessoa está... Quando você atinge aquela pessoa e você tem que se humilhar a ela e pedir perdão, você acha que é fácil? Aquele jovem teve que se humilhar. A Bíblia diz que quando o pai chega, o pai abraça. Quando o pai abraça o menino sujo, fedido, suado, rasgado, cabelo grande, barba grande, dentes, quem sabe, amarelos, boca com mau cheiro. Eu começo a imaginar humilhado. O pai abraçou, beijou. E ele disse, não, eu tenho que se humilhar. Eu tenho que deixar a hipocrisia de lado, eu tenho que se humilhar. Aí ele disse, pai, pequei contra o céu e perante ti. Eu não sou digno mais de ser chamado filho seu. Se for possível, apaga o seu nome da minha certidão de nascimento. Eu não sou mais digno disso. Mas me faça como um escravo seu. Faça de mim como um servo teu, um escravo. Aquele que capina o quintal, aquele que dá banho nos animais, aquele que recolhe o lixo. Faça de mim como um escravo. Porque eu estava na bênção e fui para a maldição. Eu estava limpo e fui ser sujo lá fora. Observe que o texto não diz que o menino já tinha saído outras vezes. Ele saiu a primeira vez e na primeira vez quebrou a cara. A Bíblia diz que o pai levanta o menino. Pai velho, de avançada idade, estava com mais força do que ele. Porque o texto diz que ele levanta o menino, leva para dentro de casa, manda cortar os cabelos, manda parar as barbas, manda dar um banho no menino de pé à cabeça, dá roupas novas, dá sandália nova. Aí ele corre no meio do arraial, anuncia que o filho que estava perdido voltou, manda ir ao curral pegar seu melhor animal, seu melhor cabrito, seu melhor boi. Manda assar, fazer um churrasco. E quem sabe alguém pergunta, para que esse churrasco? E ele disse, é porque o meu filho estava morto, mas reviveu. Estava perdido, mas foi achado. É por isso que a festa, a Bíblia diz que a festa no céu, quando uma alma se converte ao Senhor. É por isso que a festa no céu, como aconteceu com esse jovem, assim que acontece no céu quando alguém se rende aos pés do Senhor. A festa nos céus. O que você está esperando para voltar para Jesus esta noite? O que você está esperando para voltar para o Senhor esta noite? Não já experimentou o que tinha que experimentar? Já não está bom de sofrimento? Já não chega tanta desgraça, tanta catástrofe na sua vida? Já não chega tanta miséria? Você não acha que já está na hora de voltar para Jesus? Você não quer
ser preenchido pelo Espírito Santo esta noite, Jesus te chama, Jesus te faz um convite esta noite. Dentro de um período de escassez, dentro de um período de miséria, dentro de um período onde reis brigam uns contra os outros, onde pastores brigam uns contra os outros, onde presidentes brigam uns com os outros, enfim. Você não acha que está na hora de voltar? Reconhecer que só Jesus pode lhe dar a vida eterna? Eu sei que eu estou pregando aqui, este vídeo vai chegar a mais pessoas. E a mensagem que eu tenho é para você esta noite. Abre os seus olhos espirituais e veja que você está na casa da bênção, mas está sendo tomado por uma maldição porque não se volta para o Senhor. Não entrega os seus caminhos ao Senhor. É por isso que tropeça, erra, enfim. Porque os seus caminhos não estão sendo direcionados pelo Espírito Santo. Seus caminhos não estão sendo direcionados pelo Todo-Poderoso. E Deus esta noite te chama, te faz um convite. Eu queria que essa mensagem fosse ministrada dentro de um templo, ou quem sabe em uma rua pública, uma feira pública, para mais pessoas. E eu tenho certeza, assim como eu sei que Deus está falando com alguém aqui esta noite, Deus iria falar com mais pessoas. Mais pessoas seriam impactadas pela palavra esta noite. Foi por isso que o apóstolo João, discípulo do amor, escreveu dizendo que só a verdade pode nos libertar. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, irmãos, o que te liberta, o que nos liberta, não é carro, casa, vassoura ungida, seja lá o que for, lenço ungido, camisa melada de sangue. O que nos liberta é a palavra. E eu quero terminar esta noite deixando esses 4 tópicos para a sua vida. Leia esse texto e depois medite. Lucas 15, versículo 11. Para aquele jovem alcançar tudo aquilo, reconhecimento, abraço paterno, ele teve que ter essas 4 atitudes. Nós temos que ter essas 4 atitudes. Olha que interessante. Nós temos que ter essas 4 atitudes. A primeira atitude para um crente ser bem sucedido em sua vida cristã é o reconhecimento. Se você não reconhece o seu erro, meu irmão, você não terá sucesso. Você não será uma pessoa bem sucedida. Segundo tópico para a nossa vida cristã esta noite é a atitude. Temos que tomar uma atitude dentro da casa do Senhor. Temos que tomar uma atitude no nosso ministério, na nossa vida cristã. Temos que tomar uma atitude. Se você não tomar atitude na sua vida, pode ter certeza no que eu estou te falando. A sua vida nunca irá mudar. Terceiro tópico para a nossa vida, nós sempre temos que ter uma decisão da parte dos céus. Se você não tiver uma decisão, você nunca vai tomar uma atitude. Você tem que decidir o que você quer. E depois tome uma atitude em cima da sua decisão. E o quarto tópico para a nossa vida cristã é a humilhação. Sem a humilhação, nada feito. Você pode reconhecer, pode tomar uma atitude, pode ter uma decisão, mas se você não se humilhar diante do Todo-Poderoso, você nunca será um crente, uma crente bem-sucedida. Amém? Então reconheça, tome uma decisão, tome uma atitude,
se humilhe diante dos pés do Senhor e depois você me conte a história por aí quando você me encontrar e você vai me dizer se a sua vida mudou ou não mudou. Amém? Deus abençoe e o Espírito Santo fale mais forte em cada coração.